E aí, beleza? Vamos continuar? Agora vamos para a dica número 2. Dica número 2 também relacionada com traumatologia forense, mas o tema da traumatologia forense que mais cai em prova. Do bloco passado, na dica número 1, eu falei que são 7 tipos de energia, que as 4 primeiras são mais importantes: energia mecânica, energia física, energia química e físico-química. Dessas 4, a mais importante são as energias de ordem mecânica. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse tipo de energia. Então vamos colocar aqui, ó, dica 2. Dica 2, traumatologia, energias mecânica ou energia mecânica. Amigos, energia mecânica é aquela energia que ela age por meio do movimento. Para ter energia mecânica, para ter uma lesão causada por energia mecânica, tem que ter alguma coisa em movimento. Então é necessário o quê? Movimento. Movimento do quê? Movimento do instrumento ou do corpo. O que é instrumento? Instrumento é aquilo que vai causar a lesão. Também é chamado de agente vulnerante. O instrumento tem que estar em movimento ou o corpo tem que estar em movimento. Instrumento é o que causa a lesão ou o que vai causar, na verdade, o trauma, né? Então vamos corrigir aqui, causa o trauma e, por sua vez, o trauma vai causar a lesão. E o corpo é aquilo que sofre o trauma. Existem algumas possibilidades, tá bom? Quando você vai ver lá na Medicina Legal, no livro, o que vai estar falando é uma lesão, quando é a ação mecânica, ela vai causar um trauma por conta da alteração do movimento do corpo, da alteração do estado inercial do corpo. Altera o estado inercial do corpo. Estado inercial é aquele estado que pode estar associado ao repouso ou ao movimento. Então, quando se fala inercial, pode ser repouso ou movimento. Qual que é a situação de repouso? O corpo está em repouso, está parado. Imagina a cabeça, vem alguma coisa, ó, age sobre o corpo e coloca o corpo que estava parado em movimento. O instrumento está em movimento, o corpo está em repouso. Vai causar o trauma, um trauma pela ação mecânica. O contrário pode acontecer também. Ao invés do corpo estar parado, o instrumento está em movimento, o estado inercial do corpo é de movimento. E aqui tem uma parede ou um poste e a pessoa não vê o poste, puf, estava dançando aquela dancinha lá, né, que sai do carro. Tem um monte de vídeo, né, que mostra lá a pessoa dançando, não vê o poste, puf, bateu no poste. O poste parado, o corpo em movimento. Altera o estado de movimento do corpo, altera o estado inercial. Quando o corpo está em movimento e o instrumento está em repouso e acontece o trauma, chamamos de trauma por instrumento passivo. O instrumento estava parado, o corpo em repouso. Quando acontece o contrário, o corpo em repouso, o instrumento em movimento, temos o trauma por instrumento ativo. E pode ter os dois em movimento. E aí temos o chamado trauma de natureza mista, que tanto um quanto o outro estão em movimento. A grande maioria das lesões são causadas pela energia mecânica. A energia mecânica, ela corresponde a aproximadamente 80% dos casos do IML. E por isso é muito importante você estudar energia de ordem mecânica. Existem vários tipos de ação dos instrumentos, mas a gente não vai falar sobre isso agora, tá? A gente vai falar sobre isso nos próximos 5 minutos. E a dica dos próximos 5 minutos vai falar sobre como que a gente classifica as lesões de acordo com o modo de ação dos instrumentos. Valeu!
Até a próxima.